senhoras e senhores, muito bem-vindos ao programa Fim de Tarde em Dois Irmãos. Hoje o programa de educação, mas hoje é uma educação diferente, não é aquela educação para todas as semanas. Hoje nós convidamos pessoas, professores, pais, alunos, para bater um papo, para conversar aqui com as pessoas. Hoje nós vamos conversar aqui com a professora Márcia Zimmermann-Johann e a professora Leila Rolim-Wendelin sobre uma coisa que está em andamento, que é a greve do magistério estadual, decretada há poucos dias atrás e que está em andamento e que atingiu também Dois Irmãos. Hoje temos na escola, segundo o relato do jornal Dois Irmãos no dia de hoje, de 80 professores, 65 já aderiram à greve, e na escola 10 de setembro, de 40 e poucos, 11 assumiram a greve. Então, quer dizer, um pouco menos na escola 10 de setembro, um pouco bem mais na escola Afonso Wolff. No Morro Reuter, que também está dentro da nossa área aqui, ainda não houve adesões à greve do magistério estadual. Nós estamos aqui porque essa greve é uma coisa incrível. Pessoalmente, eu acompanho a greve dos professores desde a primeira greve em 1979. Né? E aí, está completando 4 décadas de greve. E há 4 décadas que se fala de problemas que acabam atingindo a categoria dos professores. Nós não estamos aqui para defender professores e nem para acusar professores. Nós estamos aqui para tentar esclarecer, afinal, o que é a greve. Porque os relatos que chegam de professores, né, são dramáticos. E o que nós reparamos é que nem sempre a sociedade se depara com uma explicação objetiva de, afinal, o que é realmente que está ocorrendo com os professores. Então, com a professora Márcia e com a professora Leila, que são nossas parceiras aqui do programa, eu não participo do programa, na segunda-feira, mas aproveitando que elas estão aqui, eu quero agradecer a professora Márcia. E por que eu quero agradecer a professora Leila? Porque nós tentamos vários contatos com professores grevistas e que não vieram a público defender. Talvez por timidez, talvez uns dizem que é por receio de perseguição, mas de qualquer maneira, tudo bem. Vamos conversar com as duas. Estás há quantos anos já em educação, professora Márcia? 23 anos. 23 anos. Professora Leila? Eu também. Também 23 anos. Quer dizer, só a professora Leila e a professora Márcia certamente entendem de educação e certamente entendem da situação em que se encontram os professores. Eu vou lançar a primeira pergunta, hoje é um programa de entrevista. Hoje não é um programa tão simples. Professora Leila e professora Márcia, por que os professores estão em greve? Bem devagarzinho para que a população dos Dois Irmãos entenda. Boa noite, então, a todos que estão conectados aqui no jornal. Esse programa que é um programa de educação, que toda quarta nós fazemos para vocês, que nós trazemos tudo que é de bom que acontece nessa cidade e que sempre atinge a todos no futuro. Somos formadores de opiniões, muitas vezes, nós transformamos, nós aprendemos muito com nossos alunos, nós sempre aconselhamos também, somos na sala de aula professoras, somos conselheiras, somos psicólogas, somos mães, somos o que o momento exige de nós. Na nossa formação, nós apenas aprendemos a dar aula e com o tempo nós aprendemos junto ao nosso aluno que tipo de professor nós temos que ser. Mas nós vivemos um momento agora de desvalorização total. Eu sei que muitas vezes os pais ficam indignados, porque afinal de contas é final de ano, o seu filho está com tudo pronto para vestibular, que está na porta, estudou o ano todo, vem as férias, enfim, toda essa gama de situações que vem junto de final de ano. Assim como acontece para vocês, nós também. Nós planejamos o ano todo, nós queremos chegar ao final do ano, nós queremos comemorar as férias junto com a nossa família, nós queremos descansar assim com vocês, nós queremos poder presentear, mesmo que seja de uma forma simples, as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que nós amamos, a nossa família. Mas, para isso tudo, assim como vocês que estão conectados ali e tudo mais, nós também precisamos do nosso salário. Porque, sim, a nossa profissão ela é maravilhosa, eu sempre digo, a profissão de professor, para mim, é uma das melhores profissões do mundo. Porque qual é a profissão que nos permite conversar diariamente com alunos e aprender? Eu sempre penso que os professores eles ficam mais tempo jovens
porque eles têm a oportunidade de estar com essa garotada, de compreender, de verificar qual é o olhar que eles têm, e nós também nos transformamos, porque o ser humano é assim, ele evolui. Mas nós queremos ser valorizados, e a greve, que nem o Alan Caldas disse, já acompanha há bastante tempo, eu sou professora há 23 anos, mas já passei por muitas greves. Antes era para nós ganharmos aumento, depois foi para nós não perdermos uma situação, mas agora veio de vez muita coisa. Quem é o professor que vai aguentar? Chega um momento que tu pensa, poxa vida, aquele estagiário, aquele jovem aprendiz, não vai demorar muito, alguns já estão ganhando mais que nós. Aí eu pergunto para vocês, é justo? E nós não podemos comparar com quem não tem nenhum estudo. Vamos ser bem claros, né? Olha quanto tempo o professor tem que estar sempre estudando. Não é assim, ó, fez a faculdade e parou. Não, diariamente nós precisamos estudar, diariamente nós precisamos ter informações novas, troca o governo, eles trazem tecnologia, nós temos que acompanhar. Exatamente. Os acontecimentos que hoje em dia, né, ocorrem na sociedade, nós estamos a par. Nós temos que nos atualizar para saber lidar com o jovem atual, né, com o jovem do dia a dia, com o jovem tecnológico. O professor não é aquele professor que fica lá de 10 anos atrás com aquele mesmo livro, com aquele mesmo caderno. Não, nós temos que nos atualizar praticamente diariamente, porque todos os dias, quando a gente entra numa sala de aula, é uma situação nova. Nós não vivemos as mesmas coisas todos os dias, né? Um dia nós estamos bem, outro dia nós não estamos bem, outro dia o aluno não está bem, outro dia os alunos não estão bem, né? Então a gente tem que saber lidar com isso aí. O ser humano a coisa mais difícil que tem hoje em dia é lidar com o ser humano. Principalmente um adolescente que está na sua fase decisiva, né? Eu dou aula com o ensino médio, tu dá para o ensino fundamental e médio, mas o que eu vejo é que os alunos precisam, né, desse acompanhamento. Graças a Deus que eles têm aula, né? Sim. Imagina se eles ficassem só em casa. Professora Leila e professora Márcia, hoje a greve ela foi decretada com base em cima de recuperação salarial, em base de rejeição do projeto novo que, segundo a imprensa do centro do estado e todas as pessoas que se informam por aqui, tem no professor a categoria mais atingida pela nova reforma que o governador Eduardo Leite está sugerindo. Hoje, a greve por quê? Qual é a razão objetiva da greve? A aposentadoria, tá? Nós vamos aposentar. O que significa aposentadoria? Por exemplo, nós precisamos ter antes 50 anos e 25 anos de magistério. Agora já está indo para 62 anos e cada ano querem aumentar um pouco para chegar a somar a idade, o tempo de magistério com o tempo de professor em 90 anos. Eu gostaria muito que os professores que estivessem comentando, compartilhando, se posicionassem e complementassem com informações. Então, assim, ó, alguns vão dizer assim, mas qual é o problema de se aposentar cada vez mais tarde, com 62 anos, assim? Eu gostaria, assim, ó, imagine, tá? O nosso alunado, ele está cada dia mais agitado. Ele está cada dia mais complexo, né, para nós darmos aula. Quem trabalha com o ser humano, quem trabalha com essa garotada, sabe, às vezes eu ouço as pessoas, nossa, eu não aguentaria dar aula assim. Então, veja bem, se nós cada vez vamos nos aposentar mais tarde, né, não sei se a educação, o quanto ela não vai acabar perdendo em questão de qualidade, né, porque chega uma hora que nós cansamos. Qual é a idade, então, que é sugerida de aposentadoria dos professores pelo novo projeto? Pelo novo projeto, assim, mais ou menos são 62 anos, porque eu estava ali, me formando ali, e a cada ano vai acrescentando um ano. Então, eles querem chegar que some o tempo de magistério e da idade do professor de 90 anos. Exatamente. Então, você aposentaria com 90 anos.
Uns 65, 70 anos, sabe? Eu não consigo me imaginar dando aula com 70 anos do jeito que tá. Porque assim, ó, pessoal, não é assim, ó, 20 horinhas da sala de aula. São 50 horas semanais dando aula manhã, tarde e noite. Por quê? Porque o nosso salário está congelado há 5 anos exatamente. 5 anos, qual é o trabalhador de hoje que consegue trabalhar com o mesmo salário por 5 anos? Ninguém aguenta. Tudo aumentou. Se vocês Tudo fizerem as aumentou. contas, O salário mínimo aumenta, mesmo que pouca coisa, 2%, Sim. aumenta todos os anos. Agora o nosso salário não. Nós fazíamos greve Mas antigamente. todo professor. Categoria como todos. Quer dizer, só fechar porque as coisas. Uma coisa muito importante que vocês estão fazendo aqui é esclarecer as pessoas da razão pela qual os professores estão em greve. Que as pessoas não têm mais noção disso. Se ouve falar greve, as pessoas não têm. Bom, então, primeiro, vocês estão lutando por uma questão que é de não aumentar por demais a questão do prazo de aposentadoria. E segundo, é a questão de uma recuperação salarial. É isso? Antigamente fazíamos 5 anos sem aumento. salarial. E tem outra, assim, ó, por exemplo, eu fui vice-diretora por 13 anos. Então, quando eu me aposentasse, eu incorporaria este valor que a gente ganha a mais de ano. FG. Exatamente. Exatamente. Que se ganha em função, por exemplo, se tu precisa ir para a CRE, né, que é a nossa coordenadoria lá em São Leopoldo, então é um valor que se ganha para a questão de gasolina e tudo mais. Então, antes dos governos anteriores, esse valor, quando o professor se aposentasse, se ele estivesse assim, ó, depois de tanto tempo, se não me engano são 5 anos contínuos, né? 5 anos com 10 intercalados. Isso. Para ter a incorporação dessa função gratificada no salário na aposentadoria. Exatamente. Então, mais 5 anos direto e 10 anos intercalados. Então, eu tenho 13 anos, então eu já poderia incorporar. Não tem mais, tá? Difícil. Mesmo que tivesse na época que a senhora, no caso, foi Exatamente. fazer a lei eleitoral para pior. Exatamente. Não avançou. Enquanto que muitas profissões avançam, a nossa profissão está regredindo. Então, o difícil acesso, por exemplo, tem muitas escolas, dependendo do lugar, em função de onde é a escola, se é mais afastada de bairro e tudo mais. Se é uma escola mais central, não tem difícil acesso. Mas se é escola de bairro, que se entende que é complicado chegar a outra cidade, tem um valor X que se ganha mais. Também vão tirar. Adicional noturno que se tem, por exemplo, eu trabalho há 23 anos à noite. Sempre trabalhei à noite. Este ano é o primeiro ano que eu tenho 2 noites de folga. Fora isso, eu tinha só uma e antes nenhuma noite de folga. E todos vocês, trabalhadores, e todos nós, trabalhadores, quando chega lá pelas 18 e pouco, 19 horas, que alguns estão chegando em casa, ou para ajeitar a casa, ou para sentar lá tomar um chimarrão, é o horário que nós novamente estamos na escola. Porque trabalha-se de manhã, tarde e noite. Trabalhamos os 3 turnos. Então é o momento que nós novamente deixamos nossa família em casa e vamos dar aula até 15 para as 11 da noite. Então esse adicional noturno que eles dão após estudar aula após 22 horas, também não vamos incorporar. Triênios, nível, por exemplo, nós temos depois, se tu tem graduação, pós, tu vai para o nível 5. Então tu volta para o nível 4. Então tu está regredindo no teu salário. Se antes uma pessoa poderia se aposentar com valor X, agora é bem menos. Aí alguns vão dizer assim, mas difícil acesso adicional para quê? Não teria problema de nós não termos isso se isso fosse incorporado no nosso salário. Então, mais ou menos 2.000 e poucos dando aula, 55 horas semanais, façam cálculo, não são só 55 horas na sala de aula. Precisa depois chegar em casa, preparar a aula. Eu sou de língua portuguesa, tenho as produções textuais, elas precisam ser corrigidas, trabalhos precisam ser elaborados. Se tu queres dar uma aula diferenciada, tu precisa ter tempo para elaborar, pesquisar, tudo isso demanda tempo. E outra coisa, né, amiga, para a gente completar nossa carga horária, nós temos que ter muitas turmas.
Exatamente, não é assim uma ou duas turmas. 3 turmas, nós temos 10 turmas. Quem dá literatura, Então, por se tu exemplo, vai calcular numa turma com 25 alunos, dá 250 alunos, né? sim. Então, as pessoas pensam que tu entrar numa sala de aula e lidar com 25 alunos, 25 pessoas, né, seres humanos dentro de uma sala de aula, eles pensam que é fácil, mas não é. Né? E há 30 anos atrás, a minha tia era professora e as professoras ganhavam muito bem mesmo. Eu lembro assim, porque meu marido era jogador profissional e o salário do professor estava quase equiparando ao de um jogador profissional, que na época também não ganhava muito, mas eram bons salários, né? E assim, ó, começou a degringolar, a coisa começou a diminuir. Professora Helena, professora Márcia, o governador hoje disse, numa reunião da Federação, ele disse que a culpa do que está ocorrendo com os professores, não ter aumento, se deve à estrutura da legislação que existe em relação ao plano de carreira. Ele não pode dar aumentos porque os aumentos não incidiriam sobre o básico, incidiriam sobre o jogo todo. Como é que funciona isso? Quando ele dá um aumento, quando dava, né? Porque o professor Helena está sendo que 5 anos atrás. O que é aumento de salário? Eu não sei mais. Para as pessoas aqui entenderem. O governador alega que ele não pode dar aumento, porque se ele der o aumento, vai incidir no todo do que, por exemplo, a professora Márcia. Não vamos usar a senhora, mas do que um professor ganha. Né? Então, que o aumento, segundo ele, deveria ser em cima do básico, para melhorar a entrada do professor no processo educacional de magistério. Como é que funciona isso? O que os professores querem? Que tipo de aumento querem? É isso que o governador está dizendo? Em primeiro lugar, nós, quando era o ministro Tarso Genro, né, ele criou o piso salarial federal, né, que é para ser todos os professores. Quando ele se elegeu, né, houve uma contradição. Ele criou a lei e depois ele entrou na justiça para não cumprir a lei. Então, todos os governadores fazem isso. O Tarso Genro cumpriu a risca que os políticos fazem, dizerem uma coisa. Isso. Ele criou a lei do piso salarial no magistério federal, que ninguém poderia ganhar menos que aquele piso. Nunca nenhum governador fez isso. Nenhum governador cumpriu uma lei federal. Nenhum. Aí, quando ele foi eleito, devido a essa criação dessa lei, Que foi dele. Foi ele que criou, que ele era o ministro das cidades na época, né? Ele criou essa lei. Quando ele se tornou governador, né, que logicamente ele ganhou por causa disso, ele mesmo entrou na justiça para ele mesmo não cumprir a própria lei que ele cumpriu. Então, assim, ó, a gente não acredita mais em ninguém, né? A gente não acredita mais em nenhum político, nenhum governador, porque assim, eles usam, né? Usam o magistério, eles usam a segurança, eles usam a educação para prometer coisas que eles não vão cumprir, né? E é um direito nosso, né? Então, o que o governador quer fazer agora, o governador Leite? Ele quer simplesmente fazer uma defasagem do nosso salário que atinge o piso salarial, que é o piso federal, que deveria ser cumprido, não é. Então, Como é que funciona isso na prática? Nós temos um salário básico, né, de 1.600 e poucos reais, né? Sim. Então, quem tem 20 horas é 700, quem tem 40 horas é 1.400. E todos os cálculos, né, das tuas vantagens é calculado sobre esse salário. Então, o que acontece? Nós não ganhamos o piso nacional. Então, para ele cumprir esta lei federal, ele vai congelar nossos salários, né? Já estão congelados faz 5 anos, para chegar a esses esse 5 anos advêm do antigo Sim. italiano, aquele lá de Caxias do Sul, o governador Sartori, ele que paralisou o sistema. Começou com o Tarso Genro. Já começaram a Começou com o Tarso Genro, Sim. porque ele entrou na justiça para não cumprir o piso salarial, já começou ali, né? Então, quer dizer, nós não ganhamos aumento. Eu lembro que eu acho que a última vez que a gente teve um aumento parcelado, eu não lembro se não foi com o livro do também. Nós fizemos em 5 vezes, não sei quantas vezes a gente Sim, teve lá. Então assim, foram coisas assim que
de tanto tempo que está vindo, né? Ele não consegue acompanhar nosso salário, nós estamos ficando, então, né, sem ter esse cumprimento de lei, né? E do jeito que ele quer que, por exemplo, um professor com mestrado e um professor com doutorado não ultrapasse a R$ 3.837. Poxa vida, quem faz mestrado, que sabe o valor que custa mais de 60 mil um mestrado, e doutorado, o dobro. E para não ganhar muito, né, tem às vezes uma garotada que está no início de uma profissão, ganha bem mais. Bom, agora nós temos aqui, né, então tem toda essa parte ali, e aí ele fala ainda, o Leite fala essa questão assim, ó, se a nossa carreira, se nós professores somos tão bons assim, por que nós precisamos de carreira de magistério? Por que nós precisamos de todos esses aportes ali que outras não têm? Nós não temos fundo de garantia, nós não temos seguro-desemprego, ou seja, se nós pararmos hoje, nós saímos, não temos nada. Nós não temos aquele tempinho de um seguro-desemprego para podermos procurar outro emprego. Ou, eu vou tirar meu fundo de garantia. Nós não temos nada disso aí. Então, eu gostaria assim, muito que a comunidade ficasse realmente do nosso lado e compreendesse essa situação, porque a partir do momento que os professores forem valorizados de verdade, vocês vão ganhar com isso aí. Se vocês pensam que não nos corta o coração de ver a garotada na rua, tudo mais, mas nós também precisamos da nossa valorização, porque nós também precisamos pensar, nós temos contas para pagar. Um professor não vive de amor, ele pode transmitir muito amor na sala de aula, mas nós, no final do mês, o amor não paga a conta. Nós estamos recebendo aqui, muito obrigado, professor, acabei tirando nosso diretor da escola, Afonso Wolff, de uma reunião que ele estava lá, eu agradeço muito. Nós estamos fazendo uma conversa aqui, trocando ideias com a professora Márcia, com a professora Leila, a respeito da nossa greve. Então, o professor Paulo Renato Dapper já está, também já deve ter uns 5, 6 anos de educação, né? Quanta gentileza. O professor Paulo Renato, grande conhecido aqui da comunidade de Dois Irmãos, não só daqui, já deu aula em Lomba Grande, já andou por tudo aí, né, Paulo Renato? E atualmente está na escola Afonso Wolff. Professor Paulo, muito obrigado, queria a sua presença aqui. O senhor está entrando no meio do caminho e eu gostaria de que o senhor nos desse a sua visão, porque o senhor é um homem tão preparado nessa questão de educação e de correr atrás dos direitos dos professores. Eu queria que o senhor explicasse junto conosco aqui, em rápidas palavras, para nós começar esse bate-papo entre nós 4 aqui, na sua visão, qual é a real necessidade dessa greve nesse momento? Bem, sucintamente é impossível, é inviável, né, nós resumirmos em poucas palavras, que na verdade nós precisamos fazer uma avaliação de conjuntura, né, conjuntura nacional, conjuntura internacional, e ver todo o histórico, né, os fatos que se sucederam para que a educação, né, para que o Estado do Rio Grande do Sul, a economia, enfim, o governo do Estado do Rio Grande do Sul chegasse a esse ponto, né? Ninguém duvida, ninguém está dizendo que não existe a crise existe, mas foram muitos anos, né, em que não houve cuidado, né? Não houveram cuidados para que a nossa aposentadoria fosse segurada, né? Fosse assegurada, né? Porque nós contribuímos, né, desde quando nós entramos no Estado e agora, né, que alguns fatos, né, que na verdade agora são vários fatores, né, que afetam toda a categoria, né, sejam funcionários, sejam professores, né? Os aposentados também, né? Porque é uma proposta, esse projeto, né, que foi encaminhado, ele é extremamente agressivo, né, na sobrevivência dos professores e funcionários da escola, né? Então, o que levou, né, durante esses anos a essa conjuntura, né, foram os governos que deixaram correr, né? Foram empurrando,
fizeram algumas manobras, né, manobras políticas, inclusive, né, me lembro em 96, 97, nós estávamos ali e, como o senhor sabe, né, Vamos fazer as pessoas colocarem. eu sou socialista, né, Sim. sempre defendo, né, as questões sociais, Nós não somos preconceituosos. Aliás, a educação não pode ser preconceituosa, né? Senão não é educação. Na minha veia, né, corre, né, a defesa da educação é histórica aqui na cidade, a gente já participou de alguns movimentos com estudantes, né, mas sempre com a intenção de qualificar a educação. Nunca foi no sentido de fazer baderna, ou enfim, né, mas sim, né, sempre defendendo os que mais precisam, né, porque que é a escola pública, né, a escola pública aqui para nós ela é extremamente importante, né, eu tive a felicidade de experimentar na minha vida, né, de estudante, né, os dois, né, a escola pública, a escola privada, né, mas a gente sabe que para a conjuntura atual e para o desenvolvimento do Brasil é necessário, né, fortalecermos as escolas públicas. Mas lá nos anos 90, retomando, né, nós estávamos numa disputa, né, de ideias de governo, né, e foi privatizado a CRT e nós estávamos numa mobilização, né, e nós éramos contra, né. Mas o governador da época chegou a dizer, bom, mas isso também vai servir para fazer o fundo de aposentadoria do funcionário público. Na venda da CRT. Na venda da CRT. E aí eu estava lá em Porto Alegre, nós fazíamos debate, né, A venda da CRT foi do governo Simão ou do governo Brito? Brito. Do governo Brito. Brito, né? Que começou com o governo Simão, depois avançou no Colares, fazendo alguma venda de algumas ações da CRT e depois foi vendida mesmo no governo Brito. Isso, por completo. Então ali havia uma promessa de que aquela venda formaria um fundo de aposentadoria 650 milhões naquela para época. a educação, Para o funcionário público. para o funcionalismo público como um todo. 650 milhões na época seriam destinados para firmar o fundo de aposentadoria. Claro, os governos corretamente tiveram essa preocupação. Mas antes disso, né, nós temos que ver que nós temos o IP Saúde, IP Previdência, e IP Previdência serve para garantir a nossa, né, e aí houve, né, infelizmente, houve períodos O IP garante a nebulosos. aposentadoria dos professores. Deveria. Em tese? Em tese. Garante a aposentadoria Em dos tese, professores. né? Só que esse fundo, né, a maior parte dos conselheiros do IP, seja Previdência, seja Saúde, sempre são do governo e nunca do funcionalismo. Então, eles que... E aí... Aí vem o cachorro, né? Aí o caos. No IP Saúde houve, né, vários municípios, né, que era continua ainda sendo uma boa previdência, tanto na saúde, né, ou principalmente porque na verdade a previdência não existe mais, mas naquela época, no início, né, quando os fundos são criados, existe sempre um início assim de muito acúmulo. Basta, acho que o senhor deve estar informado que Dois Irmãos, hoje o fundo de aposentadoria do funcionário público de Dois Irmãos, com certeza é superior que o orçamento de um ano do município. Então, Mas bem gerenciado, né? Bem gerenciado. Tem funcionários junto. Então, bem E eu ainda controlado. acho que deveria ter pessoas da iniciativa privada. E eu sempre oriento Isso vem de todos os os setores. professores, quando eles fazem aquele debate, no início, ou ali nas campanhas eleitorais, que eles nunca esqueçam de perguntar: e o fundo de previdência dos funcionários aqui de Dois Irmãos, como é que fica? Qual é a sua proposta, candidato? Porque eles devem questionar qual é a ideia, porque eles, né, houve municípios, infelizmente, que os vereadores, né, aprovaram e começaram a usar esses fundos para fazer investimentos na cidade e depois, né, o município, quer dizer, o dinheiro, não havia mais recursos para pagar. Isso é tirado da caixa normal. É. Que é o que vem acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Aconteceu com Ipazen de Novo Hamburgo recentemente.
Quer dizer, havia prédios, hoje parte da FENAC ali. Ali sumiu o dinheiro, né, professor? No IP, o IP tem áreas de terras enormes. Só que hoje são áreas de terras, né, que quando o IP conseguia acumular, IP Previdência, como acumular recursos, infelizmente foram mal administrados os recursos, foram comprados áreas de terra para que no futuro então pudesse se vender, só que quando foram para vender eram terras, eram banhados, que hoje nem podem mais vender, né? Então existe, quer dizer, houve épocas assim em que havia muita entrada de recursos no IP Previdência, mas não foram mal administradas, né? E que hoje estão fazendo falta. Professor, assim, o que nós vamos pegar um exemplo, vamos tentar trazer umas coisas bem práticas, assim, para não ficar muito... que o senhor está tão envolvido nessa questão há tantos anos que o senhor conhece a coisa de uma forma estrutural, né? É diferente. Para os pais, por exemplo, para os alunos, por exemplo, que são os que deveriam nesse momento, vamos supor assim, os professores estão à beira de um sistema caótico, então vamos lá, vamos dar uma mão, porque os pais e os alunos dependem de que os professores em sala de aula estejam numa boa disposição. Porque assim, o que eu reparo aqui, eu tenho parentes que são professores, minha irmã recebeu há 2 semanas atrás parte do salário dela de setembro. Né? Sim, tá sim. Bom, é isso que eu quero, essas coisas práticas que as pessoas não sabem que estão ocorrendo. Não, estou parcelando o salário. Então, tudo bem, o salário, o trabalhador privado ele recebe parte no dia 5, parte no dia 20. Não estou parcelando o salário. É um jogo como treinamento. Mas a minha irmã, por exemplo, estava recebendo setembro, quando era novembro já. Ou tu vai no banco e faz um empréstimo, tem um salário e paga juros. Paga um juros. Tem uma coisa. Então, o que praticamente, professores, se pode dizer para a comunidade para que ela decida o seguinte: olha, eu acho que eu vou apoiar esses professores. Ou então, quero dizer assim, por isso eu não apoio esses professores. O que o senhor diria para as pessoas que o senhor gostaria que apoiassem a comunidade? A greve dos professores. Bem, só para complementar. Só uma parte do IPAZEM que eu tinha falado antes, não, porque a gente vai se incomodar de graça depois. Né? O IPAZEM teve muitas más notícias do IPAZEM. Então a gente não sabe exatamente em que condições anda o IPAZEM, mas havia muitas más notícias em relação ao IPAZEM de Novo Hamburgo. Não estou dizendo que eles tenham sido furtados, roubados, falcatrados, mas alguma coisa tinha más notícias de que faltava dinheiro. Então, não sei em que condições. E aí, professor? Uma questão do IPAZEM, tem prédios, mas não tem dinheiro. Não tem. Não estou dizendo que o problema é que o aposentado tem. Mas tu não liquida os bens. Se precisar de dinheiro para dar o quê? Uma porta para a pessoa? Por exemplo, Vai dar uma janela para o aposentado? É isso que eu, né? Você que na época solicitou, né? Trabalhava na Lomba Grande, eu sei que o posto de saúde ali, o prédio ali é do IPAZEM. Sim. Mas o funcionário, quando é aposentado, ele precisa do dinheiro, da espécie, né? Para se alimentar. Bom, mas aí o que o senhor diria para seduzir as pessoas, seduzir no bom sentido, não no mau sentido, para que as pessoas pudessem dizer assim, essa professora Márcia, essa professora Leila, esse professor Renato, eles merecem apoio. Como é que o senhor diria isso de forma esclarecedora? Antes disso, então, só daí a questão, né, nós tivemos Os casos mais... problema, eles começam, eles vêm do todo para a parte, não há quem consiga entrevistar eles. Mas uma situação recente agora, que inclusive os nossos alunos, né, eles ainda lembram da governadora Ieda, né? Sim. E ela também vendeu ações do Banrisul, né? Isso é bem recente na nossa história, né? Também vendeu ações aquela parte que era permitido, né? Que é 50% e um pouquinho precisa, porque a lei ainda não permite, né, que eles possam vender mais que isso. Então ela vendeu, também dizendo que, né, as colegas estão aqui, né, também dizendo que faria o fundo de aposentadoria. Também sumiu e... Agora voltando, agora eu vou lhe atrapalhar eu aqui. O senhor não estava aqui, mas recentemente a professora Leila, nós estávamos conversando, antes do senhor chegar, a professora Leila relatou várias promessas feitas, governador após governador,
governadora, pode ser governadora. E eu posso confirmar o que a professora Leila disse, porque eu, em 1979, cobria pela Folha da Tarde, pelo Correio do Povo, no Hamburgo, e foi a primeira greve decretada no primeiro dia de governo do Amaral de Souza. Foi a primeira greve que nós tivemos citado. Estão completando 40 anos agora, né, professor? Então, não se acredita mais no que os governos dizem. Os governos prometem uma coisa e, como sempre, nos mentem. Eles tiveram maus professores, eu acho. Além de maus pais, né? Não posso concordar, Alan, porque o Leite teve professoras, inclusive uma se manifestou, as colegas devem ter visto, que está muito chateada. Puxou a orelha. Puxou a orelha agora, até colocou imagens. Puxou a orelha do Leite. Que jamais imaginou que um aluno dela fosse fazer uma coisa tão cruel com ela. Ela hoje é aposentada. Professora dele, né? Ela foi professora dele. Então, retornando agora... O puxão da orelha dói mais quando vem com moral, né? Pelo visto ele veio com moral. Mas a questão, então... O que o senhor diria para as pessoas saírem desse comodismo que nós estamos e olhar para os professores com o devido respeito que eles devem merecer? Se o Eduardo Leite chegasse hoje, e dissesse, a partir de hoje, eu vou aplicar 100% do Fundeb na educação, seja para pagar salários, porque pode, ele está gastando 60%. Se ele chegar e ele consegue pagar a folha em dia e não precisa fazer essa reforma. O problema todo, e esse dinheiro que vem do Fundeb é dinheiro para educação. Infelizmente ele está jogando no Caixa Único do Estado e acaba usando para outras coisas. Volto a dizer, vem dinheiro suficiente. Então, vem dinheiro suficiente para pagar todos os professores funcionários de escola pelo Fundeb. Fundeb. O que é o Fundeb? Eu sei o que é o Fundeb. Eu vou lhe perguntar para o senhor Gil, para aquelas pessoas. Fundeb é um fundo de desenvolvimento. Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica do Brasil. Sim. Esse é o dinheiro vindo do governo federal. Federal. Ministério da Educação. Exatamente. Mas, claro que existem os estados que fazem, contribuem, assim, nosso município aqui, Dois Irmãos, é um município que contribui também para esse fundo, né? Alguns estados, aí sim entra uma questão, uma leitura mais complicada, porque esse fundo, nem todos os estados, nem todos os municípios contribuem na mesma intensidade o seu valor. Então ali tem, há como se diz, umas questões que alguns podem concordar ou não, né? Porque realmente o nosso estado, o nosso estado ainda, né? Ele recentemente ele contribuía mais do que recebia. Hoje está praticamente empatando. Não pode o estado dizer, não, mas esse fundo é dinheiro que sai daqui e depois volta. Mas ele sai realmente, uma parte sai do estado, dos municípios, vai para o governo federal, que retorna em forma de Fundeb. Só que esse dinheiro aplicado integralmente, e ele pode ser aplicado integralmente, dá para pagar em dia toda a folha dos professores aposentados e nativos. Todos os trabalhadores na área da educação. Isso é fato. Então, o que o senhor... Porque até 4 anos atrás... O que o professor Renato está nos colocando aqui é que, em tese, não haveria falta de dinheiro para pagar o salário e as necessidades da educação no estado do Rio Grande do Sul. Então, o parcelamento de salário seria uma falácia. A falta de dinheiro seria um silogismo que teria uma falácia dentro dele que não é verdade, quer dizer, um discurso falso, né? Uma falsidade dentro do discurso. Esse Fundeb, isso é concreto, Estado, professor. Real. E por que eles não pegam esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? Ele vai para o Caixa Único do Estado. Eu estava fazendo parte do Fundeb, era presidente estadual do Fundeb no ano de 2014 e 2015. Então, tinha todos esses dados na mão,
isso não é, e aí eu volto a dizer, isso não é só nesse governo, né? Na época o governador era o Tarso Genro, também não aplicava todo o dinheiro do Fundeb na educação. E criou o Caixa Único, né? Criou o Caixa A Único. criação do Caixa Único que desviou dinheiro de todos os setores para o Caixa Único Depois foi do Tarso Genro. Não, foi, né? Então ele colocou, o Sartori fez a mesma coisa e esse continua fazendo a mesma coisa. Né? Então, Achava da roça. o dinheiro para a educação existe. Existe. Ele tem carimbo do FNDE. Ele só está desviado dentro da máquina Mal administrativa. aplicado. Exatamente. Tá. Juridicamente, tem como o CEPERGS entrar com uma ação exigindo não, que vem do Fundeb, tem que ser usado na educação, tem como o CEPERGS exigir ou já exigiu que o governador usasse isso, professor? Já que o senhor está dando uma parte disso. Na época que eu estava como presidente, né, nós não aprovamos as contas. Né? Foi o primeiro ano do governo 2014? 2015, foi o Sartori. Aliás, o primeiro ano do governo Sartori. Nós não chegamos no final do ano, né? Nós não aprovamos as contas porque havia essa defasagem, porque não foram aplicados corretamente os valores, né, do Fundeb, né, na educação do Rio Grande do Sul. Então nós não chegamos a aprovar aquele primeiro ano. Bom, aí depois eu fui substituído, porque eu já eram duas gestões, né? Eu participei uma como conselheiro do Fundeb e a outra então como presidente do Conselho Estadual do Fundeb. Então acabei saindo e, claro, aí já era difícil conseguirmos os dados sendo membro do Conselho Estadual do Fundeb. Imagina você não sendo membro, né? Então... E nunca passou, tipo assim, porque eu reparo muito, vamos pegar nos municípios. O transporte escolar de educação é obrigação do governo do estado por lei. O governo não transporta, a prefeitura transporta. Aí tu pergunta para a prefeitura, vocês já entraram com uma ação contra o governo do estado, exigindo que ele pague? Não, ninguém faz. Ninguém busca um tratamento jurídico, porque parece que nesse ambiente todo mundo se entende no discurso em vez de uma prática jurídica que obrigue a pagar. Bom, o CEPERGS chegou a pensar alguma vez nisso, professor? O CEPERGS solicitou uma auditoria. Só que existe o judiciário, né? Que infelizmente nessa auditoria... Mas a auditoria não é do judiciário, a auditoria é uma instituição privada. Sim, mas ela precisa só que ela não avança. Né? Você entra no judiciário solicitando, mas ela não avança. Né? Não, o senhor está dizendo agora que é culpa do judiciário, deixa eu entender. Não é culpa do judiciário. Mas porque tem uma ação contra o governo do estado para que se exija o cumprimento de que o Fundeb passe dinheiro que esse dinheiro seja usado, existe essa ação? Não, existe uma solicitação de auditoria. Mas não passa disso. Né? Não passa, não tem força. Não. Essas negociações, porque não avança. O Conselho Fundeb, novamente, ele tem membros, né, do magistério, existem os CPMs têm representação, os alunos têm representação, assim como as outras, quer dizer, o próprio o governo, né, através das suas secretarias, né, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria, o Ministério Público, eles têm assento também. Só que, infelizmente, né, parece que aquilo não chega a criar corpo para que efetivamente seja questionado, seja... Né, parece que é engavetado. É engavetado, fica preso. Mas isso é né? engavetado dentro do próprio governo do estado. O próprio governo do Não estado. no judiciário. O judiciário, porque se tu impulsionar o judiciário, ele é obrigado a reagir. Se não tem... E que não chega até lá. Porque são muitas situações que acabam acontecendo. Será que é interesse de chegar até lá? É isso que eu queria me perguntar para o professor. Eu sempre sou da seguinte opinião, assim, para nós conseguirmos ter uma valorização 100%, é necessário que as pessoas... Porque quem tem conhecimento assusta.
O conhecimento é uma arma muito poderosa. A partir do momento em que os nossos alunos se tornarem seres absolutamente pensantes, muda todo o cenário político. Porque é em função disso ali que não avança nessa parte ali. Tá, mas isso fica numa metafísica, né, professora Márcia? Vamos pegar o seguinte, nós temos aqui uma estrutura jurídica. Mas não E chega lá. nós vivemos no Estado de Direito. Se, por exemplo, alguém aqui da cidade de Dois Irmãos se sentir lesado em relação a um ato da prefeitura e ele acionar o Poder Judiciário, seja através de uma ação civil pública nas mãos do promotor público, seja de uma ação privada contra o Estado, essa ação vai por ir para frente, sabe? Então, o que eu reparo é que nesse ambiente parece não ir. Isso é uma coisa, parece que não vai para frente, sabe? E uma outra coisa mais preocupante, professor Renato, muito mais preocupante que isso. Nós temos, quantos professores do Estado tem em Dois Irmãos? Não sabemos. Esse levantamento, quer dizer, na Mas verdade, lá, as três... vocês são 80, vocês são 80. Entre 42 aqui, 40 aqui Na 10. de setembro, na João Grega. Na João Grega temos 15, Por aí. Sabe? Nós temos aqui mais ou menos 130 professores, 140. Os professores não vêm a público fazer essa explicação que o senhor está fazendo agora, que a professora Márcia está fazendo agora, que a professora Leila está fazendo agora. Vamos dizer o seguinte, vamos cortar na carne dos dois lados aqui, vamos cortar nos nossos aqui. A comunicação não educa. Isso nós sabemos que a comunicação não educa. A comunicação ela se atém a fatos e fatos e fatos. Ela não é educacional. A comunicação não é educacional. Mas a educação também não comunica. Nós passamos o dia inteiro hoje procurando professores para vir aqui conversar, né? E esse programa é um programa exclusivamente de educação, professor. Não é um programa nada mais, é um programa de educação. Nós estamos aqui há 2, 3 anos tentando chamar professores para vir aqui mostrar o que é feito, para criar essa empatia entre as ruas, entre o trabalho maravilhoso que os professores fazem com as crianças, e nós não conseguimos. Então, o que me parece é o seguinte, professor, onde está esse AIS? O que está acontecendo nisso? Porque fica os professores com toda a razão, da maneira como o senhor está colocando, a professora Márcia colocou, a professora Leila colocou, vocês têm razão na greve que vocês estão fazendo. Sim. A razão assiste vocês. Mas a comunidade, ela se escandaliza mais com um político que está preso, ou um internacional que aconteceu não sei o que lá, ou com um IPVA que pode cair, mas ela não se preocupa com isso. Não falta um pouquinho de organização dos professores para tentar seduzir as pessoas, professor, para uma causa tão nobre como essa? Sabe que a questão do contrato, por exemplo, tem muito colega nosso que diz assim, ó, por exemplo, que a ideia do contrato, eles querem também fazer assim, que seja um contrato que comece quando começa o ano letivo e vá até dezembro quando termina o ano letivo. Esse tempo ali. Sem direito a férias. Exatamente. Terminou, fechou. Um contrato fechado desse tempo ali. Terminou, ele não tem direito a férias, ele não tem direito àquele salário. Então, ele terminou dezembro, ele recebeu dezembro parcelado, recebeu até ali. Aí ele precisa novamente se inscrever, e aí ele começa ele entra para dar aula atrasado, em março mais ou menos, e recebe mais adiante, em agosto, por ali, já juntou o salário, já perdeu um pouco no imposto de renda, então ele não tem o tempo de férias que nós recebemos, ele não recebe. Então muitos contratados não querem se expor porque também não querem perder ali. Outros Com medo de uma repressão. algo assim, ou de perder o contrato, não ser chamado, de não conseguir. Exatamente, N situações. Outra parte ali que muitos acabam não querendo, porque a comunidade, nós temos alguns pais, os mais esclarecidos, que têm essa ideia ali, eles ficam do nosso lado, porque sabem. Outros pais, eles pensam o seguinte, mas tem emprego, tem mais que ficar quieto, ganha bem, olha quanto eu ganho. Então sempre há essa comparação. E a questão, onde vai ficar meu filho? Lamentavelmente, nós temos uma parte que só pensa onde vai ficar meu filho, não na questão do estudo,
Porque ele vai, por exemplo, ele tem de manhã ou de tarde, ele pode ir em outro lugar, conforme a idade, no global ou na creche, e depois, onde o meu filho vai ficar? Lá na escola, alguém está cuidando. Não pense na questão da educação. Alguém está cuidando, alguém vai dar comodismo aí no negócio. Comodismo. Então, muito que se tem ali assim, ó, tem esse lado. Nós precisamos muito que a comunidade compreenda, nos apoie, nos apoiando, a força é maior. Chegaram a chamar, professor Paulo Renato, os pais na escola, assim, professor, olho no olho com os pais, assim, dizendo assim, ô pai Alain, nós estamos numa greve aqui, o que está acontecendo por isso. Chegaram a fazer esse trabalho? Bom, nós, a comunidade está sabendo, nós temos que reorganizar o nosso calendário, nossas atividades, o festival, pela fatalidade, né, Sim, da menina essa, né, então nós não conseguimos chegar, nós chegamos a chamar uma reunião, né, mas é uma boa ideia, né, de verificarmos, claro que num primeiro momento nós tínhamos que ver quais eram as forças nessa semana, né? Porque até a semana passada nós estávamos ainda, porque tinha a Assembleia Geral, foi encaminhado esse projeto, nós tínhamos que fazer um estudo, o que esse projeto significa para nós, né? Então nós também não podemos chamar uma reunião assim e não termos os dados, né? O que efetivamente o projeto significa para nós, né? Então isso não foi feito. Senão seriam professores, né? Tem que ser professoral, né? Então nós precisamos desses dados e quem sabe, né? Mas hoje nós tivemos uma reunião, mas a reunião foi para organizarmos, né, os professores funcionários, né? Até entramos em contato com o Santa Maria do Herval para ver na sexta-feira e terça-feira, né, essas atividades que vamos ter na coordenadoria. Como está a greve em Santa Maria do Herval? Lá as duas escolas estaduais estão 100% paradas. As duas? É a Alberto Schweitzer, Albert Schweitzer, Boa Vista, né? E a Cônigo Afonso Scherer. É Santa Maria do Herval, no centro ali. Então temos vários ex-alunos trabalhando lá, né? A diretora da Herval é uma ex-aluna, né? A Rejane. Rejane. É ex-aluna também. Sabe que nem, então, eles estão, né, porque realmente, né, e aí tem meus ex-professores também de lá, né, que eu estou lutando por eles também, porque eles estão indefesos hoje, até professores com 70, 80 anos, né, que vão agora sofrer as consequências, né, com a proposta do desconto de 14%, né, com o início do desconto. Isso vocês não disseram para as pessoas, mas pelo projeto de lei, os professores, mesmo aposentados, vão ter que passar a fazer uma contribuição. Isso é uma reaposentadoria no céu daí, talvez, né? Bom, eu não sei. Se tu já está aposentado, quando é que tu vai? Eu, particularmente, contribuí 37 anos Sim. para me aposentar, porque eu comecei a lecionar com 18 anos. Então, eu tive que contribuir 37 anos para alcançar. E agora, passando esse projeto, eu vou perder 14% do meu salário para o governo do Estado. O que significaria, em nome de que o governador está solicitando que os aposentados voltem a pagar? Para colocar o salário em dia. Para que no futuro, né, para de hora em diante, conseguisse pagar o salário do funcionalismo. Porque ele é que tem mais aposentado do que ativo. É o governador que tem um problema, assim, não vamos defender o governador aqui, mas vamos dar dados específicos, já que esse é o programa de educação. Sim. A folha de pagamento do governo do estado é 565 milhões de reais, dos ativos, de vocês que trabalham. Dos inativos é 930 milhões, quer dizer, é quase 2 vezes o pagamento da folha dos inativos. Aí tu vai olhar na folha dos inativos, por exemplo, tem lá mais de 300 coronéis da brigada, ganhando acima de 21 mil reais. Com pensões para os filhos, né, que não casam para não perder a sua pensão. Então, assim, isso eu não sei, mas o governo tem tem esse problema. Mas a questão toda é,
O que vocês estão se organizando na greve, professor, para evitar que esse projeto, por exemplo, abale os que já estão aposentados, que estão de pijama lá em casa, né, bem tranquilo. Como é que está a negociação de vocês com a Assembleia Legislativa, que é onde está o grande ás do baralho aí, os deputados votaram ou não? Aqui, nós como escola aqui, estamos assim, tentando conversar com os deputados aqui da região. Assim, quem é? O ISUR? O ISUR e o... O ISUR é professor, né? É, professor. O ISUR aqui e o Weber de Nova Petrópolis, que são os dois mais próximos aqui do nosso entorno, né? O Santo Antônio do Val é mais próximo de Nova Petrópolis do que, mas faz parte aqui do nosso núcleo, da nossa região, né? Então, e o que eles dizem, nós não chegamos assim ainda a fazer, né? Mas já teve colegas que tentaram, inclusive colegas professores da nossa escola que tentaram, mas não tiveram ainda um momento de podermos sentar e conversar. Então foram feitas tentativas, né? Com isso já foram feitas tentativas, com o Elton Weber, nós estamos verificando quem são as pessoas, né, através de partido, enfim, ou simpatizantes, né, que possam fazer com que a gente possa ter um encontro com ele e colocar as nossas angústias, né, com relação, e apontar que se o Fundeb, né, for aplicado integralmente na educação, nós vamos ter o salário dos aposentados e dos que estão na ativa pagos integralmente, né, dentro do mês, né, porque na verdade, assim como o senhor citou, que é isso que às vezes é importante nós falarmos em números, em quantidade, né, o Fundeb ele oscila, né, nós vamos ter agora em janeiro, fevereiro, com certeza o Fundeb tem o aquecimento por conta do 13º dos outros, não o nosso, né, porque nós não vamos ganhar, né, dos outros, mas vai aquecer a economia. Então, o IPVA, enfim, né, todo o bolo que acaba compondo o Fundeb. Então, janeiro e fevereiro, né, sempre são 2 meses que não servem como meses. Não são parâmetro para, né, porque ali ultrapassa, né, praticamente dá 1,5 a folha, 1,5 vezes a folha de pagamento, né? Mas realmente depois março, abril começa, né? Mas tem que administrar, né? Tem que administrar. A administração é 12 meses. Então, tem meses que o Fundeb alcança 370 milhões, tem meses que é 340, né? Mas sempre está entre 300 e 400 milhões. E outro dado importante, né, que a sociedade precisa e que a gente tem, hoje, né, a pessoa até fez uma abordagem ali bem, né, os professores correspondem a 61% dos funcionários públicos. 61% dos funcionários públicos do Estado são professores e funcionários de escola. Porém, eles recebem apenas 26% desse bolo. Ou seja, 40%, né, esses que o senhor citou, né, e outros, né, acabam recebendo mais, né, praticamente o triplo que os professores ganham. Então, volto a dizer. Qual é a média de aposentadoria de um professor? Bom, depende muito do nível, né? Depende aí entra a questão do plano de carreira, né? Que ele quer extinguir, né? Praticamente nivelar. Você entra, né, você vai fazer um curso, porque isso na iniciativa privada também é assim. Se o funcionário, né, até o empreendedor, fizer um investimento na sua aprendizagem, ele o faz para ter retorno. Ninguém vai fazer um curso, vai se especializar, vai estudar, sem pensar em algum retorno. E isso os professores hoje, felizmente, estão fazendo. Nós temos que convir que a educação qualificou muito de uns anos para cá. Com toda a evolução de graduação, enfim. Quer dizer, e inclusive, né, toda essa evolução tecnológica que está acontecendo, os professores tiveram que continuar, né? Só que aí você faz o investimento, mas não tem um reconhecimento. Você investe, sim, e não custa
o mestrado hoje? Mais de 60 mil. Mais de 60. E doutorado o dobro. Então, assim, para o pessoal que está nos assistindo, assim, ó, que nem o professor Paulo Tato falou, todo mundo faz um curso e espera um retorno. Se tu no teu local de trabalho está fazendo um curso, o teu gestor está vendo. O teu gestor vai te promover de uma forma ou outra ou te dar um aumento. Nós não teremos mais isso aí. Se eu sou uma professora, nunca fiz nenhum curso, eu vou ganhar o mesmo valor da minha colega que fez doutorado. Então, há uma diferença. Segunda e terça estive em Porto Alegre. Quer dizer, a desqualificação do processo de aprimoração educacional. Segunda e terça estive em Porto Alegre fazendo um curso de capacitação, um treinamento de novos projetos que estão vindo, projetos que em sua essência são muito bons, só que demanda tempo e tudo mais. E ali eu fiquei ouvindo as escolas estaduais e seus projetos maravilhosos. Eu gostaria que o governador pudesse estar presente e pudesse ir nas escolas e verificar o que de bom as escolas estaduais estão fazendo, apesar do que está acontecendo. Imagina se tivessem recursos, se os professores fossem bem valorizados, porque isso vai acabar um pouco, vai acabar desmotivando. Então, é importante que a sociedade perceba que, de uma forma ou outra, é o seu filho que vai acabar também não tendo mais essa qualidade da educação. Professor Paulo Renato, eu queria perguntar à professora Leila o que os colegas, o que os alunos estão dizendo, mas depois eu quero fazer uma professor Paulo Renato também. Professora Leila, o que os alunos dizem da greve? Eu gostaria que a senhora, que é uma mulher que se comunica muito com a questão dos adolescentes ali, o que eles dizem? E a minha pergunta para o professor Paulo Renato depois é a seguinte: até quando o senhor acredita que vai a greve? Mas o senhor responde o seguinte, professora Leila. Olha, a gente não teve oportunidade de falar sobre isso, né? Sim. A primeira coisa que eles querem Mas não saber tem um tete-a-tete, eles querem saber se a gente vai fazer greve ou não, porque eles querem se organizar. Muitos concordam, aplaudem, não sabemos se é porque eles querem ficar em casa, mas eles concordam com a gente, né? Mas teve talvez tenha surgido aquele conhecimento por osmose, que aparece nos professores, né? O aluno está se dando conta de algumas coisas que ele não sabe por quê. A maioria dos alunos concordam, né, com a greve, eles concordam. E eles, Alguma a crítica? gente explica. Alguma crítica? Essa semana eu tive uma crítica de um aluno que ele disse, que eu disse para ele que eu não queria, que eu ia fazer greve porque eu não queria me aposentar com R$2.000. Aí ele pegou e disse assim, que se isso era pouco, né? Eu sim, para mim é, porque eu fiz graduação e pós-graduação. Eu sou formada, eu tenho formação, então, pela minha formação, eu não mereço esse salário, eu mereço muito mais, né? Pelo que eu faço aqui na escola, pelo que eu faço no meu trabalho. Então, eu tenho que valorizar a minha profissão. Daí, os outros aplaudiram pela resposta que eu dei. Sim. Mas é verdade, eu acho que as pessoas acham que a gente não merece. Claro que nós merecemos, todo mundo vai lutar pelo seu salário, né? Até uma pessoa que ganha o salário mínimo vai querer ganhar mais. Até uma pessoa que ganha o salário mínimo recebe um reajuste anualmente, mesmo que mínimo. Mas nós não, né? Tem seguro Faz 5 desemprego, anos que nós estamos sem aumento salarial e se a gente, como a Márcia disse, nós não temos fundo de garantia, nós não temos muitas coisas que as pessoas como é que eu vou dizer, no emprego privado têm, né? Eles, inclusive, se um empregador não pagar em dia o seu salário ou o seu 13º até o tal dia, se não houver um acordo ali, dá confusão. Agora, nós não temos a quem recorrer, porque o nosso pagador é o próprio Estado que parcela o nosso salário. Então, como é que nós vamos recorrer a isso, né? Então, a gente faz o que pode, né? A gente tem que entrar nos nossos direitos, e o nosso direito é esse, né? Professor Paulo Renato, de todas as greves que apareceram por aí, essa, não sei porquê, mas eu sinto que essa começou a tomar um corpo mais forte e diferente. Talvez pela situação de meses e meses de salário não é parcelado, atrasado, né? Porque se vale o exemplo de uma pessoa que eu citei aqui antes, né? Uma professora lá de Santana do Livramento que está recebendo salário de setembro, a última parte do salário de setembro ela vai receber agora em novembro, né? Quer dizer, então isso já não é parcelamento de salário, isso é atraso de salário, né?
A impressão que dá é que pode haver uma greve com um grande ponto aí no meio do caminho. Na sua experiência de homem sempre envolvido nessa questão de CPR, de educação e dos direitos educacionais aí, até quando o senhor acha que vai essa greve? Vamos fazer um exame de futurologia. Bom, é difícil, né? Quando, né, pela experiência, como o senhor falou, pela experiência que a gente tem, não existe previsão. Não temos como... É o que está parecendo isso. Não tem. Porque não parece ter uma coisa ali na frente. Mas a greve é forte, né? É extremamente forte, né? Tem, né? Estão falando que no interior está mais forte ainda. Né? Está mais forte ainda, mas na capital também, no Hamburgo, que é uma cidade também, né, com muitas escolas, são 26 escolas estaduais, mas não tem nenhuma escola que está trabalhando 100%. Né? Não é o 25 de julho. Ele é parcial. E a escola? Né? Tem alunos, aí tem aquela questão, né, talvez isso que o senhor está falando também. Por exemplo, a própria estagiária de uma das turmas da nossa escola é aluna do 25, então ela quer terminar o estágio dela, ela não tem direito, então dentro do próprio 25 de julho tem as estagiárias que não têm direito à greve, né, que estão lá porque tem o curso normal. Sim. Então elas estão trabalhando, mas até estamos discutindo até que ponto, né, eles podem continuar trabalhando, já que o professor titular está de greve. Ele não está acompanhando o desenvolvimento daquela pessoa, então existe, mas sabemos que essa realmente é uma das greves assim, né, que tomou esse corpo, porque os professores aposentados, né, e aqui o termo solidariedade é que tomou conta. Né, os professores que estão na ativa, pensando que estão na inatividade, e o inverso também. E os próprios alunos estão percebendo, poxa, mas desta vez eles estão. E isso que a greve não está pedindo reajuste. Estamos apenas pedindo que não faça esta... Antes era só pela eleição, né? Agora não é mais pelo jornal. Estamos pedindo para que não nos retalhem, para que não haja retrocesso no nosso salário. Porque assim, é como se o empregado da parte privada agora chegasse segunda-feira e o patrão dissesse: não, eu vou começar a descontar o teu salário, tudo que tu já tem de direito não tens mais. Então é o que está acontecendo conosco. Se isso ocorre no setor privado, quebra o sistema. Sim. O sistema, literalmente, a única possibilidade de se destruir o capitalismo é as pessoas que pegam seus salários e não, eu quero metade, mas tu vai me cobrar metade de tudo. Isso aí parece... Aí tu quebra o sistema. Os marxistas não querem isso. Parece sim. Aí não dá para reclamar. Parece sim que como professor, como servidor público, podem fazer o que querem e parece sim que muitos não estão se dando conta. Porque toda profissão... também não estão deixando, porque não vem para a rua explicar essa coisa para a sociedade. Só não acha. Só deveriam vir mais assim, botar a cara na rua, porque esse professor tem uma moral maravilhosa. É difícil alguém. Mas às vezes a imprensa não dá voz. Às vezes a imprensa não dá voz. Que assim, eu assim, sinceramente, eu não gosto de ficar batendo panela, ficar fazendo ali assim, porque eu penso assim, poxa vida, eu estudei para dar aula, não para ficar na rua, panfletando, para ficar na rua, batendo panela, gritando, não sei. Por isso que eu posto muito na rede social, no jornal, em textos, em divulgar para a comunidade o que está acontecendo, em assembleias, essa parte, essas reuniões ali, eu acredito muito nessa parte ali, para que as pessoas que cheguem até lá e que haja um bom senso do que está fazendo. Que o Estado está com problema de dinheiro, em muitos setores tem, mas eu não penso que com o que nós... O professor Paulo Renato está dizendo aqui que existe uma legislação, que é o dinheiro do Fundeb, que obviamente municípios e estados colaboram também com isso, né, que pagaria tranquilamente os custos da educação. E isso não está sendo cumprido.
E, no entanto, não está sendo também acionado juridicamente nessas coisas, nas esferas que tem que ser acionado para que se cumpra. Bom, a técnica está me informando, professora, mas a senhora é daqui, a senhora sabe que nós estamos além do horário, já daqui também. Senhor Paulo Renato, já vou pedir para a professora Leila deixar uma mensagem também, que hoje ela é entrevistada, que é a professora Marques, né? São entrevistadoras, normalmente hoje são entrevistadas. Né? Na sua visão, aonde vai isso? Até onde nós vamos com isso? Até onde? Bom, essa é uma pergunta muito complicada, muito difícil e muito ampla. Né? Porque existe uma conjuntura internacional, né? E aí não temos como, né, isolar, né? Nós professores, nós somos uma ilha isolada, nós vivemos no mundo, né? E existe a nível mundial ações para concentrar cada vez mais a renda. E isso está numa caminhada muito acelerada. A concentração de renda para poucos. Né? Muitos, né? Quer dizer, para que esses poucos consigam, né, ou continuem aumentando a sua riqueza, alguém tem que ser penalizado. Porque o planeta é um só. Alimento, bom, não falta, não precisamos mais produzir. Temos, né? O planeta está cansado. Alguma coisa tem que ser feito para desacelerar o mundo. E estamos caminhando justamente no inverso. Acelerando. O planeta está cansado, ele está reagindo. Né? Basta fazer olhar. E a sociedade não está percebendo. E os poderosos, os ricos, né? Eles... Isso está falando dos ricos internacionais, as grandes corporações. Né? Mas aqui no Brasil também. Sim, também. Aqui no Brasil também. Sabemos que 1% do Brasil detém 42% da renda. Né? Então, que é E sabe-se que muitos destes ricos aqui no Brasil não moram no Brasil. Sim. Ganham dinheiro aqui e levam. Tem medo de morar aqui. Tem medo de morar. Moram em outros países. Né? Então, ganham suas fortunas aqui, ganham dinheiro aqui e levam para viver em outros. Então, é um contexto, não existe uma varinha mágica que... Então, essa caminhada no sentido de concentrar a renda, ela é muito grave, a sociedade precisa reagir e acho que, né, aqui no Brasil a classe média ela está se esfacelando, né, e vai piorar mais ainda, né, por conta da ganância, como o senhor falou. São poucos. Aqui no Brasil não temos tantos ricos assim, mas temos muitos bilionários. Então, está na hora de taxar. Está na hora. Por que não? Está na Constituição do Brasil taxar As grandes riquezas. as grandes riquezas. Só que... E a grande professores, para onde vamos? O senhor acha que elas seguem? Ela serve para fazer uma boa reflexão. Ela está servindo para fazer uma boa reflexão. Né? Mas vamos ver até que ponto os alunos, né? Por isso que eu convido os alunos a nos procurarem para podermos fazer reflexões, discussões. Não precisamos aqui discutir linhas políticas, enfim, ou partidos, mas principalmente a questão social, né? O que nós queremos como sociedade. E o capitalismo, ele infelizmente, do meu ponto de vista, né, ele está muito agressivo. Né? Então, os alunos, os pais, acho que é uma boa pedida, de chamarmos uma reunião e esclarecer, sem, como é que eu vou dizer, inflar ou insultar, ou para a violência. Esclarecimento. Mas esclarecer. Esclarecimento. As pessoas têm que ser esclarecidas. Porque eu reparo... E podemos até elaborar, nesse caso, slides onde, são tantos Fundeb, mês a mês. Né? Tanto é a folha de pagamento do magistério. Né? E eu lhe prometo que se for feita uma coisa dessa, por exemplo, lá na Afonso Wolff, eu lhe prometo, se prometido,
A professora Leila disse que a imprensa não ajuda. Sei que ela não estava se referindo a nós, no caso, né? Estamos falando da grande imprensa, né? Na mídia, né? Que tem outros interesses, que não é o interesse comunitário, que é o nosso interesse aqui. Mas eu lhe prometo que se tiver um encontro lá, que os pais forem, nós vamos lá e vamos mostrar ao vivo isso, e vamos entrevistar pessoas, e vamos conversar com pessoas, para que é importante que as pessoas compreendam, primeiro, há visivelmente uma tentativa de eliminação da educação pública, assim como há uma tentativa de eliminação do SUS, há uma tentativa de eliminação da aposentadoria pública para a aposentadoria privada, e essas coisas que não existe vida assim, o setor público não existe. O Brasil é um país com 90% de pobres, e essas pessoas precisam ter uma assistência social, e entre isso está a educação. Só que o meu desespero aqui é que eu não vejo os professores, não estou criticando o professor objetivamente a nada aqui. Estou dizendo, eu não vejo quando nós chamamos as pessoas para vir à rua, em cara, municia a imprensa, então pelo menos dá munição para que a imprensa possa dizer isso, aquilo e tal, porque senão, professor, fica só o discurso governamental. A imprensa brasileira, ela é viciada em discursos governamentais. Ela vai pelo cômodo do discurso da assessoria de imprensa. E a assessoria de imprensa, via de regra, mente. Mente em nome de quem ela está escrevendo. Então, o que me parece? Se vocês fizerem lá, eu acho que vocês têm que fazer um movimento. A cidade tem um grande respeito pelo grupo de professores dessa cidade. Nós sabemos o esforço que é feito em cada escola. E está aqui falando uma pessoa que pega o pulso da comunidade na mão. Nós sabemos aqui volume de batidas pulsa o coração de dois irmãos. Nós estamos envolvidos em todos os setores, da economia, a polícia, da educação, a limpeza da cidade. Nós vemos isso. Eu vejo que as pessoas têm respeitabilidade. O que falta é talvez um pouquinho de a educação se comunicar com as ruas. Sabe? Eu me deixo esse pedido, eu acho que você não deveria fazer isso. A escola tem que fazer um debate lá e explicar para os pais possam entender do que está se tratando o processo de greve nesse momento. Que para mim, a impressão que eu tenho, posso estar equivocado, vai longe. Em grande parte, quando você chama os pais na escola, nós temos uma minoria que acaba vindo. E são os mais esclarecidos que acabam vindo. Os que realmente não compreendem acabam também não vindo. Por isso que nós sempre procuramos fazer atividades na escola para atrair os pais na escola. Então, assim, o pessoal que está conectado, está assistindo, semana que vem vai acontecer o nosso festival igual. Os professores todos ali se disponibilizaram, vão voltar da greve para trabalhar. Espero que de repente, até semana que vem, o governador volte, repense o que está fazendo e tudo volte ao seu normal. Mas se não acontecer, o festival anual vai acontecer, porque é um respeito a todos os alunos que já se organizaram, que pagaram pelo seu cenário, figurino, é um respeito aos pais que estavam envolvidos em todo esse tempo da organização, e é uma forma também de atrair, de vir até a escola, venham antes, sintam-se sempre à vontade. Mas nós precisamos muito que vocês compreendam que o que nós queremos é a nossa valorização, assim como vocês também querem a valorização de vocês no seu trabalho, em qualquer setor que esteja. Professora Leila, suas palavras finais. Bom, acho que a única coisa que eu posso dizer, que eu acredito que tem alguma solução, é a gente se colocar no lugar do outro, né? A gente pensar assim, mas e se fosse comigo, né? E se fosse comigo? Se alguém quisesse cuidar do meu futuro, né, minhas mãos estão na minha vida está nas mãos de alguém. E se fosse comigo? O que eu iria fazer? Esse é o meu recado. Nós agradecemos muito a presença aqui da professora Leila, entrevistada, a professora Márcia, hoje entrevistada aqui, o professor Renato Dapper, meu vizinho, né? Meu vizinho 2 vezes, agora de novo, né? Moramos no mesmo prédio novamente, né? E tu vê, nós somos uma cidade pequena, né? Dá um vírus e a gente acaba nos mesmos lugares. E quero fazer um grande agradecimento. O professor saiu da reunião dele lá para vir para cá, é muito importante. O professor, nós sabemos do esforço que está sendo. Quero dizer também à professora Márcia e à professora Leila que esse é um programa de educação. E eu tenho certeza que as pessoas que ficaram aqui firmes, olhando aqui junto conosco, elas têm
pelo menos o mesmo desejo que eu tenho de saber, afinal, por que uma greve? E a resposta talvez tenha que ser, afinal, por que não uma greve? Né? Porque o Brasil precisa se repensar diariamente, permanentemente. Né? E muitas vezes, quando nós não pensamos, quando nós não debatemos, e essa é a minha dúvida, professor, nós acabamos aceitando pacificamente coisas que, ao longo da história, nossos antepassados suaram honra para manter e para criar uma educação de qualidade nesse país. Então, só por isso. Muito obrigado pela sua presença aqui. Grande honra, professora Márcia. Grande honra, professora Leila. Obrigado por Adam Johannes na técnica. Muito obrigado às pessoas que nos assistiram. Nós voltamos amanhã aqui no programa Fim de Tarde em Dois Irmãos. Boa noite.